Esse se chama Ajustes de Avaliação Patrimonial Ativos Valor Justo. Olá, meus caros. Eu hoje trouxe um tema aqui para a gente conversar um pouquinho, que é muito importante para a sua empresa, porque sobre vários aspectos ajuda você como gestor do negócio a tomar melhores decisões para a tua empresa. E além de ser muito importante para a sua empresa, também vai passar a ser uma obrigação de todos nós contadores, na medida em que está previsto em novas legislações e em novos preceitos de contabilidade, né? Eu estou falando aqui da maneira como nós vamos avaliar aqueles itens que compõem os seus direitos, os seus investimentos, os seus ativos aí dentro da sua empresa. Historicamente, o tratamento mais comum que você vai encontrar por aí é quando você olhar os balanços das empresas, e aí eu estou falando mais olhando para o passado do que olhando para o futuro, você vai encontrar ativos que estão avaliados por preço de compra, pelo custo de aquisição, né? Então, deixa eu dar aqui um exemplo que pode talvez ser adequado. Você comprou um imóvel para a sua empresa, por exemplo, num dado momento, 10 anos atrás, efetuou um pagamento de X por aquele imóvel. Aquele imóvel fica na sua contabilidade, ou tinha a tendência de ficar na sua contabilidade, avaliado pelo custo de aquisição, desde o momento que ele foi adquirido até hoje. E você sabe, eu sei, todos nós sabemos, que na verdade aquele imóvel ao longo do tempo, especialmente quando a gente fala, por exemplo, de um período como 10 anos, ele mudou de valor, ele pode ter se valorizado, eventualmente pode até ter perdido valor, ele pode ter um outro comportamento em termos do que a gente chama de valor justo. Então, quando eu olho no lançamento da contabilidade, eu comprei um imóvel por 1 milhão, por exemplo, só para dar um número qualquer. Isso não quer dizer necessariamente que ele hoje, aquele imóvel, continue tendo esse valor. Ele pode valer mais, pode valer menos. A mesma coisa acontece com máquinas e equipamentos que você compra aí na sua empresa, em que pese itens como depreciação, né? Porque o esforço que a contabilidade fazia no momento anterior era tentar adequar essa precificação, essa valorização daquele ativo através de instrumentos como, por exemplo, depreciação ou instrumentos como reavaliação de ativos, que são temas que a gente tem até aqui na nossa videoteca da Sevilha Contabilidade e que você pode estudar um pouquinho mais separada. Mas o conceito que vale atualmente é o conceito do justo valor. Aliás, deixa eu fazer uma rápida pausa aqui para te convidar. Eu falei da videoteca da Sevilha, então em youtube.com/Sevilha Contabilidade você vai encontrar a nossa videoteca. Você se inscrevendo no nosso canal lá do YouTube vai receber todas as informações de conteúdo novo que a gente lança. Então mantenha-se lá inscrito para que você esteja sempre atualizado. Voltando então, eu estava dizendo o seguinte, que o esforço passado da contabilidade era, eu comprava um bem, um imóvel, por 1 milhão, ao longo do tempo aquele imóvel ele ia sofrendo depreciações, é um processo de desgaste do imóvel, né? É um processo de reconhecimento contábil do desgaste do imóvel, ou reavaliações, que era a metodologia para você tentar ajustar aquele ativo para valor presente. Hoje em dia, o conceito mais amplo é o conceito de demonstrar no ativo, na contabilidade da sua empresa, aquele ativo pelo justo valor que ele tem, pelo valor realizável. Inclusive, pedi para o Vitor, ele vai colocar na tela para vocês aqui poderem acompanhar, né? Porque o conceito básico do justo valor é quando existe um mercado ativo, é mais ou menos assim que se trata essa questão, é o preço de mercado daquele imóvel. Quando a gente fala de um mercado ativo, por exemplo, vamos imaginar um outro exemplo diferente, bolsa de valores. Então, quando eu tenho ações de uma determinada empresa, eu consigo descobrir o valor justo daquelas ações hoje muito facilmente. Eu vou lá na bolsa de valores e vejo por que cotação elas estão sendo negociadas hoje. Então, eu tenho um dado específico de um mercado ativo para aquele ativo. No caso do imóvel, que eu usei como exemplo na nossa conversa, não é tão fácil, porque você até pode encontrar um preço por metro quadrado aproximado de imóveis da região, mas não é igual, não é o mesmo processo, né? Mas enfim, então ficaram definidos 3 critérios que o Vitor está pondo aí na tela, eu vou ler para vocês. Então, se não há um mercado ativo para determinado instrumento financeiro, o valor justo será aquele que se pode obter em um mercado ativo com a negociação de outro instrumento financeiro de natureza prazo e riscos semelhantes, ou, em segundo lugar, o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros para um instrumento financeiro de natureza, prazo e riscos similares, ou, por fim, o valor obtido por meio dos modelos matemáticos e estatísticos de precificação de instrumentos financeiros. Então, você percebe aí que tem uma sequência para fazer a valorização daquilo. Mas o esforço para você que tem uma empresa e que está entendendo ou buscando entender qual é esse conceito do justo valor, da avaliação de ativos
por valor de mercado, o que você tem que tentar fazer é, na sua contabilidade, na contabilidade da sua empresa, enxergar os bens que a sua empresa tem pelo valor que eles realmente valem em termos de mercado e não pelo custo de aquisição ou por valores supervalorizados ou subvalorizados. É claro que na medida que você tem essa visão correta do valor adequado dos ativos dentro do seu balanço, você tem uma capacidade como gestor elevada de poder tomar decisões e de gerenciar o seu negócio. O esforço, e aí é que fica o grande segredo, é como é que contadores, nós aqui desse lado, e empresários, você aí desse lado, vão trocar essas informações. Como é que nós vamos fazer para que nós possamos fazer a avaliação a valor de mercado justo dos ativos que estão dentro da sua contabilidade. E isso depende muito do tipo de ativo, depende muito do tipo de bem que você tem dentro ou de investimento que você tem dentro do teu balanço. Nós aqui na Sevilha estamos aproximando o contato com os clientes para buscar soluções para cada caso, porque não há uma regra muito fixa, né? Dependendo do tipo do ativo, o procedimento é outro, mas o nosso esforço, e precisamos muito da sua ajuda, é ter esses ativos reconhecidos pelo valor justo que eles têm para que a sua contabilidade tenha uma demonstração muito efetiva. Este procedimento é um procedimento muito ligado à questão da gestão da tua empresa, muito preocupado com a boa direção que você dá para a tua empresa aí, do ponto de vista de gestor e de administrador do teu negócio, tá bem? Em outras ocasiões a gente vai aprofundar um pouco mais essa conversa. Por enquanto, muito obrigado pela sua atenção.